Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam bem-vindos a mais uma aula do itinerário formativo Zoonoses Tropicais. E eu sou o professor Luiz, e aí estamos juntos nesse estudo, nesse caminho. Então a nossa aula hoje é a aula número 2 e nós vamos entender propriamente aí o conceito de zoonoses, tá? Então, o que vem a ser zoonose? Na aula passada eu deixei esses cards, essas fotos para vocês, essas imagens, né, do meu avatar e algumas outras, para vocês refletirem sobre a questão do que realmente são as zoonoses. Então, vamos lá? As zoonoses, elas são doenças infecciosas transmitidas de animais para seres humanos e vice-versa. A palavra vem do grego zoon, que significa animal, e nosos, doença. A OMS, né, a Organização Mundial da Saúde, define zoonoses como doenças ou infecções naturalmente transmissíveis entre animais vertebrados e seres humanos. Então nós temos aí um infográfico mostrando bem isso, né? Esse vai e vem então de transmissão entre os vertebrados para os seres humanos e vice-versa. Então, admite-se que as zoonoses elas ocorram desde os tempos pré-históricos da humanidade. No entanto, é no período neolítico, né, a partir de 8.000 anos antes de Cristo, que as condições favoráveis para a transmissão de agentes de doenças transmissíveis entre animais vertebrados e seres humanos se ampliassem, pois foi nessa ocasião que se iniciou estruturação da agricultura, a domesticação dos animais e ao início da vida urbana, então organizada em aldeias. Eu conto um pouquinho desse início, né, no podcast, está no nosso canal. Aí eu tirei um trechinho desse livro, A História da Humanidade Contada pelos Vírus, de Stefan Cunha Uvart aí, ele fala um pouquinho, é um livro fantástico, muito bacana, mas aí ele vai falar um pouquinho sobre esse início da domesticação dos animais e a consequência desse processo para a humanidade, né? Em relação, claro, à introdução de vírus dentro das casas dos próprios seres humanos. Então aqui eu trago algumas imagens dessa domesticação dos animais, né? Olha só para a gente refletir. Aqui imagens reais na pedra, né? Bom, em relação à quantidade de zoonoses, então, hoje um estudo mostra para a gente que há cerca de 200 zoonoses aí girando como um ciclo em torno da vida humana, né? É, esse número ele vem aumentando muito por conta da questão do homem avançar adentro aí, dentro do ambiente, do meio ambiente. Então, entre 60% e 70% de todas as doenças infecciosas são originárias de animais. Então, o homem vai, desmata, esses animais vêm para a zona urbana e eles começam, então, a entrar em contato com os homens. Uma zoonose, então, ela pode se espalhar não só através de contato direto dos animais com os seres humanos, mas também ela pode ser transportada pelo ar ou por alimentos contaminados. Esses patógenos, né, podem ser encontrados em produtos de origem animal, como leite, carnes ou ovos. Se os alimentos não são suficientemente aquecidos, ou acaso sejam preparados em condições insalubres, pode se tornar uma fonte muito perigosa de infecção. Outra variante aí que a gente trabalha em relação à zoonose é a questão dos vetores, né? Os vetores, então, muitas vezes eles são insetos que transportam o patógeno que vão se hospedar dentro dos humanos e causar aí uma zoonose ou a doença, né? Então, olha só. O interessante é que esse hospedeiro, né, esse vetor, ele não adoece. Ele leva o agente patógeno, né, ele leva aquilo que vai causar a doença, mas ele não adoece, tá? Então, carrapatos são um exemplo típico, né? Eles mordem, pode acontecer de eles transmitirem os patógenos da chamada encefalite do carrapato e da doença de Lyme para os seres humanos. Os mosquitos também, nós temos aí o Aedes aegypti, né? Que traz não só dengue, mas outras doenças, febre amarela, chikungunya, zika vírus, né? É,
como também sendo vetores. Alguns deles transmitem malária, outros, por exemplo, a doença do sono. Então já falamos da questão, né, do homem adentrar o meio ambiente, e isso já é uma contribuição para que as zoonoses elas aumentem, né? Então olha só, a questão da globalização, o comércio global e o desejo de viajar aproximaram pessoas de diferentes culturas e continentes. Precisamos, né? O homem precisa de cada vez mais espaço e mais matéria-prima. Então ele vai lá, devasta a floresta, destrói ecossistemas e assim privamos muitos animais selvagens de seus habitats. A antiga fronteira natural que havia entre seres humanos e animais exóticos já não existe mais, afirma Isabella Eckern, né? Diretora do Centro de Novas Doenças Virais dos Hospitais Universitários de Genebra. Aí ela vai seguindo, ela vai pontuando. Não, muitas novas zoonoses surgem devido a um desequilíbrio do ecossistema, no ecossistema, né? Quando há um ecossistema intacto com muitas espécies diferentes de animais, um vírus tem pouca oportunidade de mudar de hospedeiro e saltar diretamente para os seres humanos. Aí é preciso esclarecer a população sobre como se manter longe dos animais selvagens ou patógenos. Precisamos garantir que os ecossistemas sejam preservados. Ela vai salientando, né? É uma situação semelhante à mudança climática. Sabemos que não podemos continuar assim e que precisamos tomar medidas urgentes. Mas, por alguma razão, não conseguimos e não levamos isso a sério até que seja tarde demais. Essa fala dessa cientista eu tirei de uma reportagem, né, da, da- uma reportagem aí do site terra.com.br/notícias, né, o que são e como surgem as zoonoses. Vou deixar na descrição do vídeo também, caso vocês queiram ver a reportagem por completo, né? E aí, o que você acha de tudo isso? O que você anda fazendo para colaborar com o aumento da zoonose ou colaborar para que isso não aconteça, tá? Fica a dica aí e uma possível reflexão para a próxima aula. Até lá, um abração.